Queridos, nós traremos uma palavra nessa noite, somatizando com tudo aquilo que a gente já viveu ao longo dos cultos no dia de hoje. Essa é a nossa terceira ministração que nós faremos, e eu te convido a acompanhar a leitura do texto bíblico em Mateus capítulo 20, será lido os versos de 17 a 19, é a porção bíblica que nós vamos ler nessa noite, e diz assim o texto da palavra do Senhor: Estando Jesus para subir a Jerusalém, chamou os 12 discípulos para um lado, e no meio do caminho lhes disse: Eis que subimos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas. Eles vão condená-lo à morte, e entregá-lo aos gentios para ser zombado, açoitado e crucificado, mas ao terceiro dia ressuscitará. Amém? Quero te dizer sobre algo que é comum. Às vezes a gente vem na igreja, nós estamos diante da exposição da palavra do Senhor, e é como se a nossa vida tivesse sido contada por pregador. Parece que a pessoa que está à frente está sabendo de alguma coisa, e parece que tudo que a pessoa está a pregar tem a ver só com a gente. Você pode ter vivido já essa experiência, e eu quero te dizer o que é isso na verdade. Queridos, essa é a dimensão sobrenatural de Deus, que ao utilizar-se de sua palavra, fala com cada um de nós de uma maneira específica. Deus me permitirá ser, por sua graça, um instrumento nessa noite, para falar aquilo que você precisa ouvir. E quem sabe, querido, ao ouvir isso da parte do Senhor, entenderá que a experiência desse culto tinha tudo a ver com você. E aí você vai voltar para casa com esse mesmo sentimento, dizendo: meu Deus do céu, parece que a composição da reflexão foi pensando em mim, foi pensando em minha vida. E para que você comece a sentir isso desde este primeiro momento, eu já quero, querido, trazer para você o tema dessa ministração. E ele diz: sempre foi por você. Eu acredito de verdade que o Evangelho tem Cristo como a sua centralidade, mas a motivação de Cristo, não apenas honrar a Deus Pai, não apenas cumprir a missão de Deus Pai, mas também alcançar o coração do ser humano. E perceba aqui, eu não quero que você interprete isso de uma maneira errada. Eu não estou dizendo que no Evangelho de Cristo há uma espécie de antropocentrismo, o homem no centro de todas as coisas. Não é disso que eu estou dizendo. Isso, querido, está fora da teologia, isso está fora da verdade bíblica. Mas o que você precisa entender é que a obra redentora de Cristo incluía o resgate do ser humano, e é nessa ótica que eu quero dizer: sempre foi por você. Sabe, querido, Jesus não veio ao mundo para que colocasse em ordem o universo apenas. Jesus não veio ao mundo para sarar águas, para fazer com que os raios do sol estivessem aquecendo o homem numa dimensão maior ou menor do que sempre foi. Jesus não veio para ajustar o universo, Jesus veio para ajustar a nossa vida junto a Deus Pai. O ministério de Jesus é o ministério da reconciliação, e Ele confiou também à igreja esse mesmo ministério. Por isso a palavra de Deus nos diz em 2 Coríntios capítulo 5, verso de número 20, que nós somos embaixadores da parte de Deus. Por isso nós rogamos para que vocês, ou para que o mundo, se reconcilie com Deus. Dentro dessa magnitude, eu posso afirmar, e eu posso redundar nessa afirmação ao dizer: sempre foi por você. E quando eu vejo, queridos, o comportamento de Jesus com os discípulos, naqueles que eram os últimos instantes dele juntos, antes da morte de Jesus, me impressiona tamanha a veracidade dos fatos a ser narrado, com cada detalhe sendo exposto. O texto nos disse aqui, a partir do verso 17, estando Jesus para subir a Jerusalém. E eu quero te chamar a atenção, essa não era a primeira vez que Jesus iria a Jerusalém.
Essa não era a primeira vez que Jesus passaria pelos portões daquela cidade. Certa vez Jesus está entrando em Jerusalém e as pessoas estão com ramos de oliveira, cantando, exaltando a Deus e dizendo: Hosanas àquele que vem em nome do Senhor. Só que agora, queridos, o caminho que Jesus está para fazer na direção de Jerusalém é um caminho que vai lhe trazer dor. Ainda assim, isso não impediu que ele fizesse o caminho. E por que não impediu? Porque sempre teve a ver com você. Jesus não desistiu da sua missão, ainda que soubesse exatamente o que era cumpri-la, ainda que soubesse exatamente o que era passar por aquilo que ele estava previsto que ele passasse. Jesus, desde a eternidade, sabia o que estava como missão designada de Deus Pai para ele. E ele caminha então mais uma vez, subindo para Jerusalém, chama aqueles com quem ele tinha convivido durante cerca de 3 anos e meio, os seus discípulos, os 12, os leva num particular, os leva num cantinho, os leva num secreto, e no caminho ele lhes diz, e o que Jesus vai dizer para os discípulos, que provavelmente estremeceria a alma deles. Não era uma verdade anunciada pela primeira vez, ele já tinha dito isso outras vezes. Mas agora, o momento está próximo, a hora é chegada, e ele diz para ele: eis que subimos para Jerusalém, e o Filho do Homem, apontando para si, dizendo de si mesmo, será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas. Aquilo que talvez os discípulos mais temiam, estava para acontecer. Eu digo que eles provavelmente temiam, porque se lermos outras passagens do Evangelho, nós vamos perceber que alguns deles tentaram evitar. Quando Jesus anunciou aos discípulos que convinha que ele fosse até lá, Jerusalém, para que fosse entregue na mão de malfeitores, para que ele passasse por todo esse sofrimento, alguns disseram: Senhor, não vão para lá não. Pedro declara: jamais o Senhor vai passar por isso, eu não vou deixar, isso não vai acontecer. Mas Jesus sabia qual era a missão que ele tinha que cumprir, e essa missão tinha tudo a ver comigo e com você. Jesus chama e avisa eles. Querido, quando a Bíblia diz que ele seria entregue na mão desse grupo de pessoas, e destaca 2 grupos de pessoas, é para você ficar pasmo da declaração bíblica, porque o texto não está dizendo no primeiro momento que ele seria entregue para pessoas distantes do seu dia a dia religioso. Diz que ele seria entregue para principais sacerdotes e os escribas. Significa dizer que ele seria entregue na mão dos religiosos da época. A palavra de Deus vai dizer, queridos, que Jesus veio para os seus, mas os seus não o receberam. Dentre esses os seus, está incluso essas pessoas das quais ele seria entregue, pessoas que não viram nele o Salvador que a Bíblia havia narrado que viria, pessoas que não viram nele o Redentor que a Bíblia havia dito que viria sobre a vida de Israel, pessoas que não enxergaram nele o Filho de Deus. Alguns imaginaram um impostor, alguns disseram, ele blasfema, dizendo que ele é semelhante a Deus. Olha o que ele diz, que é capaz de perdoar pecados. Ninguém pode fazer isso, somente Deus. E eles não compreendem, é porque a sua visão está como que com escamas. E quando o ser humano está desse jeito, mesmo que a verdade esteja um palmo na frente dos seus olhos, ele não consegue enxergar, e se enxerga, não consegue compreender.